Trump suspendeu 40% das tarifas, ou seja, o restante das tarifas aplicado ao Brasil, para muitos produtos brasileiros. Mas vamos falar neste vídeo especificamente sobre o café. Como que essa decisão do presidente americano vai impactar você, produtor, você, produtora de café brasileiro? Seja muito bem-vindo, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo do Campo Internacional, o quadro da Rocha Maso Advogados. Somos um escritório de advocacia que tem como foco e como missão aqui no YouTube trazer um conteúdo voltado ao jurídico do agronegócio para vocês, traduzindo o que há de mais importante neste quadro, no mundo internacional e que vai afetar o agronegócio nacional. Eu peço desde já para você deixar o seu joinha, seu like, deixar sua curtida, comentar no vídeo, se você quiser que a gente traga qualquer tipo de observação, fazer elogio, fazer uma crítica para a gente estar melhorando e estar compartilhando e se inscrevendo no canal. Se você está vendo esse vídeo e gosta do nosso conteúdo, mas porventura ainda não se inscreveu, se inscreve que ajuda bastante a gente a estar continuando a produzir mais conteúdos como esse. Bom, indo direto ao assunto do vídeo de hoje, foi a queda da tarifa, como a gente já veio falando nas últimas semanas. Primeiro a gente explicou certinho como que seria essa questão tarifária e depois a gente explicou na semana passada o porquê da retirada de 10% e a gente já tinha trazido, né, Pedro? Estou aqui com o Pedro, você já tem um movimento para estar conhecendo ele, o Pedro Avelino. E a gente já tinha trazido que 10% teve uma queda que poderia ser prejudicial ao setor do café, porque nos outros países ainda não tinha mais aumento e resíduo de taxação, enquanto no Brasil ainda sofríamos com 40% de taxação. Pois bem, caiu esses 40% para o café, mas não para o café inteiro, e é o que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Pode pôr no primeiro slide, Pedro, por favor? Só peço para você virar, por gentileza, para a gente conseguir acompanhando e eu ter conhecimento em que slide que está. Mas vamos lá. O primeiro slide, ele traz sobre a tarifa de 40% que caiu para muitos setores, que foi o enunciado aqui. É um alívio para o café verde, para o café de grãos, mas é um desespero, é um cenário muito angustiante e desesperador mesmo é a palavra, porque a gente não consegue fazer uma projeção de como ficará para o café solúvel. E a gente vai explicar o porquê disso, tá? Mas basicamente eles precisam do café verde, que é a matéria-prima que a gente exporta, e a partir da nossa matéria-prima do café verde, eles produzem o solúvel deles. Uma resposta final sintética é essa, mas veremos com mais profundidade a partir de agora. Pode pôr no próximo slide. Basicamente, a gente analisa a decisão dos Estados Unidos de reduzir parcialmente as tarifas impostas ao Brasil. A gente diz parcialmente porque para alguns produtos ainda está em vigor, como por exemplo o café solúvel, que é o que está sendo visto aqui no vídeo de hoje. Em grãos é um respiro, vai voltar a reaquecer esse mercado. Era uma pauta já do presidente da Secafé, mas para o solúvel a situação ainda continua dramática. E é o que a gente vai estar vendo a partir de agora no próximo slide. Os Estados Unidos retiraram, a parte das tarifas de 40% sobre dezenas de produtos brasileiros, incluindo o café verde. Teve também a carne, enfim, teve vários produtos, mas o foco de hoje é falar com você, produtor, com você, produtora de café, especificamente com o empresário rural que está exportando o café ou encontrando dificuldades na exportação do café. O café solúvel ficou de fora e permanece tributado em 50%. A CNN Brasil, o G1, a Folha, todos já trouxeram a notícia que confirma o solúvel na permanência da tarifa. E o que isso traz como problemática? O setor do café, o presidente da Secafé, depois a gente vai ver todos os segmentos e órgãos associativos, eles trazem que é um alívio parcial para o setor do café, mas a conta não fecha por conta do solúvel. É como se fosse um cobertor curto. A gente está parcialmente coberto. A gente cobre o nosso peito, o nosso tronco, a nossa perna e o pé fica de fora. Então, a gente precisa colocar na equação algo que volte a contemplar a competitividade do setor do café como um todo. E para isso precisamos que tenha movimentações pela redução ou a queda por inteiro da taxa do café solúvel. Aí, Pedro, eu ia pedir para você abrir até aqui esse link que está embaixo, só para a gente ver um comparativo de como foram as exportações agora em outubro de 2025
e como foram as exportações em outubro de 2024. E a gente já tem aqui na manchete que as exportações de café para os Estados Unidos caíram em 20% comparando outubro de 24 e outubro de 25. E isso é consequência da taxação que até então ocorria. Se a gente descer um pouquinho, pode descer um pouquinho, aqui a gente vai ter toda uma disseminação de conteúdo, e aí eu convido vocês para lerem a reportagem, o Pedro vai colocar depois os links aqui no primeiro comentário, trazendo essas informações e esses comparativos. Então essa é a importância agora do fim da taxação. A gente reaqueceu um mercado que tanto exportou, e estamos falando em milhões de dólares, em bilhões de reais. Pode estar passando, Pedro, por favor, para o próximo slide. Aqui, se você já é empresário rural do ramo de exportação de café, o que eu vou falar a partir de agora talvez já seja um conceito básico que você sabe como está dividida a cadeia do café no Brasil. Porém, dentro do nosso leque de clientes e leque de visualizadores aqui, os amigos do canal da Rocha Maso, temos produtores das mais variadas frentes e culturas. Por isso eu fiz questão de dar um passinho atrás e estar conversando com vocês desde como funciona a cadeia de exportação. E para isso, para vocês entenderem como que funciona esse cobertor curto, eu quero falar que tem 4 etapas. O café verde, em grão, que a gente colocou, o agro puro, né, que é a produção rural de fazendas, cooperativas, é o que a gente sempre costumou ver e que tem mais em nossas micro-regiões, que é esse café verde, que depois é torrado, moído. Então, a exportação desse grão cru antes da torra, ele é muito alto. O Brasil ele é líder, ele é o número 1 mundo de exportação desse café verde. E é esse café verde que, nesse momento, não digo nem beneficiado pelo corte da taxação, ele conseguiu voltar a ter os efeitos competitivos, né? Ele conseguiu voltar a ter a competitividade que ele tinha sem ninguém prejudicar. É igual quando eu brinco, eu sou palmeirense, não sei vocês, o Pedro aqui é santista, tá agoniado. Eu tô um pouco ansioso que vai ter a final da Libertadores, o Pedro tá agoniado se o Santos vai cair. Mas é o que a gente sempre fala, né? A gente não quer que o árbitro ajude o nosso time. O Pedro deve estar até querendo hoje, né? Qualquer ajuda é bem-vindo. Mas a gente só quer que ele não atrapalhe. E aqui no quesito exportação, comércio internacional, o que o Brasil, e mais específico o setor do café, quer é que os Estados Unidos não atrapalhe. E como os Estados Unidos pode não atrapalhar o setor do café? Tirando as taxações. Por isso eu falo não que o café verde foi beneficiado. Eu digo que o café verde foi permitido voltar a ter a competitividade que outrora ele teve. Depois falamos do café industrializado, torrado e moído. Como ele já foi torrado e moído e não está mais ainda no seu formato original, o comércio desse café torrado e moído ele é muito mais no mercado interno. Então pode ver, tá ali, varejo doméstico, grande presença da ABIC, que é o que a gente vai ver aí em seguinte, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Café. A gente vai ver a baixa exposição à exportação, porque normalmente o que eles querem de produto nosso na exportação? O café verde, para eles poderem manusear da forma que convir melhor para todo o país signatário a nossa exportação, e também o café solúvel. Só que é o café solúvel que a gente vai tocar agora em questão. É um segmento mais tecnológico, o Brasil também é líder global, então, ou ao menos era, a gente vai ver também que agora a gente está enfrentando um cenário de dificuldade com essa taxação, e enquanto os outros, vamos dizer assim, inimigos ou concorrentes no cenário internacional pela exportação, essa rota de café solúvel, estão ganhando espaço e tendem a tomar o primeiro lugar como exportador de café solúvel, haja vista a queda desenfreada que teremos pela continuidade da taxação em 50%, enquanto outros países conseguem se ver livre dessas amarras tarifárias. Então a gente vê alta agregação de valor, margens maiores. Quando a gente vai vender, a gente consegue colocar um preço maior, por causa que o café ele já está basicamente só pôr uma água fervendo ali que vira café. Não tem que passar um processo um pouco maior que todos os outros, né? Como o grão verde, a gente ainda tem que torrar. O café industrializado torrado, ele tem que ser moído. O café solúvel, ele está pronto para consumo. Então, a gente consegue, na hora de vender, colocar uma margem maior ali. E as cápsulas especiais, são os cafés premium, né? Então, tem os cafés de cápsula, que é todo esse que você põe na sua maquininha e toma 3, 4 aí por dia, se for um viciado em café igual a gente. Ou você pode tomar os especiais, que são aqueles cafés que apresentam, por exemplo,
sem fazer propaganda de nenhuma marca, mas um grau de pureza maior. A gente normalmente vê aquele café que não é uma torra tão intensa, é aquele café com uma torra um pouco mais clara. Quando a gente passa o cafezinho, que sobe aquele cheirinho gostoso, a gente vê que o líquido ele não tá tão escuro, ele é um líquido mais puro. Inclusive agradeço um dos nossos parceiros, o Carlos Primo, pela gentileza de estar lá em Brasília, que ele teve junto com o Pedro Avelino e com o Lucas Avelino. Ele nos presenteou com um cafezinho muito gostoso. A marca você não tem, né? Pra gente fazer o jabazinho aqui de graça. Depois a gente deixa nos comentários aqui também, se vocês quiserem comprar mais um cafezinho. Muito chique, muito gostoso. Obrigado, Carlos. A gente tomou ele já hoje cedo. Bom, então os cafés especiais são esses. São esses cafés que têm um nível maior de pureza e por isso tem um valor maior na hora da venda. Um café que tem um menor nível de pureza, que ele é mais torrado, ele é vendido mais barato no mercado interno. E um café mais premium, que ele é feito com mais processos na hora da produção, ou ele é um café feito com uma cultura mais orgânica. Enfim, ele tem um diferencial competitivo que faz o preço dele subir e tem menos demanda dentro do mercado interno. Por isso a gente consegue vender aqui. Quando a gente fala de exportação, grão verde e solúvel, basicamente. Tá? O pequeno volume de cápsulas especiais não é tão representativo na cadeia global de exportação. Por isso a gente fala do verde, que representa muita escala, mas o solúvel ele também é muito importante. E é o que está penando, é o que está sofrendo. E agora eu vou explicar as associações que representam cada uma dessas frentes de café. E depois a gente traz o problema específico de você, produtor, produtora, que comercializa o seu café solúvel. Pode passar, por favor. Associações, talvez a mais famosa, seja a Secafé. Eu falei em alguns vídeos anteriores que o presidente da Secafé aqui no Brasil fez um comentário que teve repercussão externa. Acredito que faz em 2 vídeos que eu falei isso. E basicamente é isso. O presidente da Secafé, ele é o responsável por falar pela classe. Então, qualquer comentário que ele fizer aqui repercute e tem sim um grande impacto político. Então, basicamente, o que é a Secafé? É a entidade que representa os exportadores de café verde, industrializado, solúvel e especiais. Basicamente, todos os cafés. Tá? Então, a Secafé ela concentra essa representatividade e é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Ela publica estatísticas oficiais de exportação, ela coordena esse diálogo com o governo, né, por meio do MAPA, do Itamaraty e organismos internacionais, atua diretamente em temas com tarifas, que é esse caso em concreto aqui que a gente está falando, logística, seguro marítimo, certificações e sustentabilidade. O Secafé é quem mensura a perda, pressiona diplomaticamente e orienta o exportador. Eu peço até, Pedro, para você clicar ali no site da Secafé. Esse site, gente, parece, nossa, é só um site institucional. Não, ele é um site muito interessante para a gente estar aprendendo a mexer. Em algum lugar do site, está um pouquinho pequenininho para mim, você puder aumentar um pouquinho, Pedro. Ali em cima, ó, tem publicações. Vocês vão ver notícias, legislação, vai ali do lado em estatísticas. Eu acredito que é ali. Indicadores de mercado, isso. Aqui, gente, para você que é produtor, produtora de café e mexe com exportação, o site da Secafé, ele é um universo muito grande de informações, ele é muito rico. Nesse sentido, a gente pode sempre, a cultura da Rocha Maso e a forma educativa que a gente traz nossos conteúdos, é para que você consiga ter previsibilidade, mesmo em cenários de imprevisibilidade. E para isso você tem que lidar e gerenciar os números que você tem à disposição. Sempre olhando em órgãos oficiais, vendo o que está disponível dos últimos anos. Então, essa é o nosso mantra, né? De oferecer uma safra segura, mesmo sem contratar seguro. E a gente consegue ter essa segurança se a gente olhar o histórico dos últimos anos e fazer uma projeção acompanhada desse histórico. Então, o site da Secafé é muito interessante. Pode passar, Pedro? Aqui, basicamente, pode descer um pouquinho. Aqui a gente basicamente mostra que ele está sempre presente. Então, tudo que acontece aqui no nosso país, os presidentes, os órgãos de classe, eles estão ali representando o setor da cafeicultura. E é muito importante mesmo que a gente tenha uma representatividade. Igual na OAB, na advocacia a gente tem a OAB, no café a gente tem a Secafé. Pode passar agora para a B, a associação AB que a gente fala, que é a ABIX, que aí basicamente é a que está tendo que se pôr à prova agora, é quem está tendo que arregaçar as mangas, igual a gente. Até peço desculpa pelo horário que a gente está publicando esse vídeo, é que hoje tiveram vários atendimentos e audiências. Então a gente estava hoje
na DF. O Pedro Avelino estava em Brasília, o Lucas estava em Brasília, e eles estavam lá se atualizando para trazer e poder melhorar sempre o conteúdo para vocês, e eu estava aqui envolvido em vários atendimentos no jurídico. Então, assim, igual a gente arregaçou a manga e trabalhou, os meninos lá em Brasília, eu e o Dr. Bruno aqui em Itápolis, o presidente da Bix, ele tá tendo que trabalhar, e depois a gente vai ver o site da Bix. Abre aqui, Pedro, só para mostrar para eles basicamente como que navega. É um site bem legal também, ele também é bem rico em dados, tal qual a Secafé. A gente vê que é algo bem direcionado, porque diferente do primeiro, que a Secafé é um que engloba todos os tipos de produtores de café, aqui a gente fala especificamente do setor e da indústria do café solúvel. Então, assim, o que funciona, o que é a Bix, o que é esse site que o Pedro colocou na tela? É a entidade que representa toda a indústria nacional de café solúvel, um setor tecnológico e voltado ao mercado externo. Por que voltado ao mercado externo? Porque o forte, a principal área de ganho financeiro aqui do café solúvel é vender esse café para fora, é exportar. E com essa taxação dos Estados Unidos sendo diretamente mantida para o café solúvel, o impacto ele também é direto e tem uma queda de faturamento, o que faz a gente ver esse setor do café solúvel sofrer. E aqui a gente vê que ele é muito bem organizado, tem associados, você pode se associar, a gente vê que também traz todos os dados, referências, ali em cima tem as certificações necessárias, eles trazem cursos, você pode estar vendo ali em cima. Então, se você é produtor de café e ainda não tem conhecimento da possibilidade que o site da própria Bix te oferece, ou não tinha conhecimento da associação, isso também é algo real, às vezes, porque aqui a gente conversa com o empresário rural, que é aquele que está já exportando, mas também com o pequeno produtor, que é aquele que quer exportar. Então, se ele hoje está dando passos largos, caminhando em passos largos, para virar um exportador, às vezes ele não conhece essa associação, às vezes ele não tem conhecimento de como fazer para estar exportando. Então esse é o nosso papel aqui, tentar trazer informações, falar, parece que o básico, mas o básico bem falado, ele chega num canal de comunicação muito legal. E esse é o nosso papel, trazer sempre algo rico para vocês no sentido informativo, tá? A Bix foi a primeira, por consequência, a lamentar a manutenção da tarifa de 50%, e destacou que, querendo ou não, o café solúvel vai perder competitividade e tem risco de queda de exportação e pode fazer muitos produtores e produtoras brasileiras até, infelizmente, quebrarem. Pode colocar, por favor, Pedro, agora no C? É a última associação. E a ABIC, tem um S a menos. É a Associação Brasileira de Indústria de Café. E aqui a gente fala do torrado e moído. Representa as empresas que processam, torram e moem café para o consumo aqui dentro do Brasil, no mercado interno. Eles dão uma certificação de selo de qualidade, eles fazem pesquisa de consumo, preço e hábito aqui no mercado interno, e é uma representação da indústria junto a governo e órgãos reguladores, que sempre vão estar lá fiscalizando para garantir que os cafés que venham para você, consumidor, estejam no maior patamar de qualidade. Então, embora o café torrado e moído ele é muito vendido aqui dentro, pouco exportado, a ABIC também faz parte desse monitoramento indireto do mercado externo por conta de analisar a matéria-prima, porque o café verde é muito exportado e o café verde que não é exportado, consequentemente, ele é consumido no mercado interno por meio da torrefação e da moagem. Tá? Pode passar agora, Pedro. A gente vai fazer um apanhado rápido, porque de produção de café, quem está assistindo esse vídeo deve entender muito mais do que eu, que sou um mero advogado. Só um minutinho. Bebam água. Tomou água hoje, Pedro? Ou só whey? Só água? Tá. Ó, o Pedro tá com o resquício do fim de semana. Bom, vamos lá. Como funciona a exportação de café no Brasil do campo ao porto? Etapa 1. Produção e preparo. Claro, antes de tudo você precisa plantar, colher. Aí o café colhido tem que ser classificado. As cooperativas e comercializadoras avaliam qualidade e tipo, por exemplo, ele é arábico, ele é robusto, ele é brasileiro, qual que é a origem, tá? Então temos o café arábico, temos várias tipologias de café, né? Várias fontes, exatamente a origem, o conceito do café. Então a gente precisa fazer essa separação.
Comercialização. Os exportadores negociam com tradings e importadores estrangeiros. Contratos seguem padrões internacionais. Terceiro ponto é o embarque. O produto é consolidado em containers. Basicamente, você leva num porto por meio de um container, coloca no caminhão, leva lá para o porto. Aqui em Itápolis, quase todos os cafés vão para o Porto de Santos, tá? E depois de lá de Santos, eles são exportados por meio de navio. O pagamento e aí a chegada nos Estados Unidos. Então, quando esse caminhãozinho vai lá no porto, o navio pega, atraca lá nos Estados Unidos depois, é nesse momento que a tarifa de 40% ou 50% vão estar impactando. Então, é nesse momento que o café solúvel vai chegar mais caro lá. Chegando mais caro, diminui a compra do Brasil. Então, aqui tem uma imagem. Essa imagem foi até retirada de uma pesquisa. Depois eu coloco os créditos aqui no comentário também. Pode estar passando. Basicamente, ele fez um ciclo. Depois eu vou estar pesquisando e deixar o nome do pesquisador para dar os devidos créditos. Mas ele fez uma imagem que traz cidade, insumos, igual máquinas, equipamentos, sementes e produtos químicos. Fazenda, semente, muda, transplante das mudas e adubação. A fazenda é onde ocorre a plantação da lavoura de café, né? Depois a produção, colheita, secagem e embalagem. Aí vai para a fase industrial. Vai tirar a casca, vai selecionar o melhor café, vai fazer a torrefação e depois fazer a embalagem da torrefação. Vai fazer a moagem e a embalagem dele já moído. Então aí vai depender um pouquinho se vai fazer só a torra e vai vender em grãos ou se vai fazer a torra e vai já vender ele moído pronto para o consumo, tá? Depois disso, de pronto, o café assim, embalado, tá pronto. Aí ele vai para um depósito. Desse depósito vai ser expedido para distribuição. Expedido da distribuição vai para um caminhãozinho. E ou ele vai para a prateleira do mercado aqui no Brasil, né? Aqui o consumo ali, mercado interno. Ou ele vai para exportação, para consumo também. E aí temos o mercado internacional, Ásia, Europa, África, América, que no caso engloba os Estados Unidos, que é o foco do vídeo de hoje, e a Oceania. Então, pode passar para o próximo agora, Pedro, por favor. A gente está falando, em lato sensu, basicamente, temos 4 setores de café, né? Que é o grão verde, aí é o que já ocorreu a torra e a moagem, que é vendido aqui no mercado interno, o solúvel e as cápsulas especiais. Mas o vídeo de hoje é muito mais sobre o café verde e o solúvel. Para o café verde, a queda da tarifa melhora o preço, reabre negócios e reduz pressão sobre exportadores. Os analistas apontam uma reação positiva imediata, é lógico, vai começar a vender mais para lá, vai abrir o mercado e a gente vai conseguir estar voltando a utilizar da safra desse café. A competitividade vai estar voltando então aos níveis próximos do período pré-tarifa. É o que eu falei, a gente não quer benefício, a gente quer que a gente consiga competir com os mesmos requisitos que todos os outros têm, com os mesmos direitos ou ao menos sem ter essa diferenciação tarifária. Efeito jurídico comercial para o agro é ter menor risco de inadimplência contratual, por causa que com a taxação alta, às vezes o café chegando lá, a gente corre o risco de tomar falando português, claro, um fumo financeiro e não está recebendo. Menos necessidade de renegociação por hardship. Hardship são as cláusulas ali de enrijecimento. E janela de venda e fixação de preço volta a ser utilizável. Mas e o solúvel? Aquele que ainda está patinando porque continua. Pedro, por que é tão grave? É tão grave porque o solúvel segue com a tarifa de 50%. Basicamente a resposta é essa. É a maior da história recente do comércio Brasil e Estados Unidos, como a gente já viu. As empresas norte-americanas estão deixando de levar o nosso produto lá, o café solúvel, para lá, e o produto está ficando artificialmente caro. Por que artificialmente? Porque esse valor não é o valor dele mesmo. É que a gente não está conseguindo vender para quem era um dos maiores compradores do Brasil. Parte da indústria brasileira perde competidor e contrata imediatamente. Isso fortalece quem estava em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Porque se o primeiro... É igual numa corrida. Hoje quem que é o melhor piloto? É o Vettel, o Lando Norris, na Fórmula 1? Você não acompanha muito, Pedro? Vamos falar que é o Lando Norris. O Hamilton, ele era o melhor até pouco tempo. Ele está hoje numa companhia que já teve seu auge, que é a Ferrari, mas a Ferrari hoje não vem bem. Tem carros e máquinas mais equipadas e potentes. O Lando Norris, historicamente, é conhecido por ser um piloto inferior ao Hamilton. Só que o Hamilton já está lá com mais de seus 40 anos, que exige muito esforço físico também, né, o ato de pilotar, e hoje ele não tem a melhor máquina. Então você vê que a condição com a qual ele está dirigindo não é a mesma do Lando Norris. Que o Lando ele tem mais físico, ele tem mais idade, ele está no auge físico, mental e profissional dele, ele tem uma máquina melhor, enquanto o outro, mesmo sendo o melhor piloto talvez da história,
tem discussões ali com o Schumacher, com o próprio Ayrton Senna aqui no Brasil. Ele não consegue mais competir porque ele não tem mais a mesma igualdade. Aqui no setor do café é a mesma coisa. A gente não quer benefício, a gente quer igualdade para o café solúvel para a gente voltar a competir. E qual que é a consequência, ô Pedro, ô Rocha, dessa tarifa? Redução potencial de até 75% das exportações brasileiras para os Estados Unidos em produtos agroindustrializados diante do tarifaço. É uma estimativa da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive o site deles, eu não coloquei o link aqui, mas eu quero acompanhar depois e eu vou trazer no próximo vídeo. É muito interessante demonstrar para vocês que eles fazem estudos de setores específicos do agronegócio. Então você pega a cultura que você planta, entra no site da FGV e acompanhe, se atualize. É muito interessante. A Bix, lembra quando eu falei dessa associação, que é aquela que representa o café solúvel? Ela já havia alertado que tarifas nesse nível tornam um produto impraticável no mercado americano. E é um risco direto para empregos, quem está no ciclo produtivo da cadeia do café, e capacidade instalada. E por que os Estados Unidos aliviou para o café verde, mas não para o solúvel? A resposta é simples. Lobby americano de torrefadora que compete com o café solúvel brasileiro. Então, assim, Trump, libera o café verde porque a gente pega o café verde deles, faz o nosso café solúvel e exporta o nosso café solúvel. Ou vende o nosso café solúvel para os americanos. Não traz o café solúvel já pronto, produto final dos brasileiros. Traz o café verde, que é a matéria-prima. O café, que é basicamente agora a próxima frase. O café verde é matéria-prima para a indústria americana. Não é concorrente direto. Eles não têm essa matéria-prima do café verde. Até tem, mas não para alimentar todo o país. Então eles precisam e dependem da gente. Quanto ao solúvel, não. Eles conseguem fazer esse processo industrial do solúvel lá dentro. O solúvel concorre com a indústria dos Estados Unidos e países terceiros que têm um acordo comercial melhor com os Estados Unidos, favorecidos. Aqui, a gente já está partindo para a parte final. Abre esse link do YouTube, uma entrevista de 1 minutinho e meio, que eu quero mostrar para vocês. Eu acredito que é o presidente da Secafé. O presidente da Secafé, ele está comentando essa questão do café verde, o impacto positivo, só que para o café solúvel, o impacto negativo. Pode colocar aí, Pedro, por favor? Esse corte que foi anunciado aí na quinta-feira. Não, se eu não tiver o retorno, não tem problema. Eu já assisti o vídeo. Pode dar play. Não, tranquilo. Se eles estão ouvindo, é o que setor importa. De café é um dos beneficiados pelo corte da sobretaxa de 40%. Aí é o âncora, ele já vai estar chamando agora o presidente da Secafé. Esse corte que foi anunciado aí na quinta-feira. Nós vamos conversar agora com o Márcio Ferreira, que é presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Com certeza entende muito mais do que eu. Márcio, seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E, antes de mais nada, parabenizar por um ano aí do canal, né? Muito obrigado. A gente fica muito feliz por esse reconhecimento. Ô Márcio, queria que você explicasse para a gente qual que vai ser o impacto imediato agora no mercado de café aqui no Brasil. Imagino que tivesse aí muito produto estocado, né, esperando justamente isso acontecer para ir para os Estados Unidos. É esse, de fato, o caso? Na verdade, a gente vem trabalhando já com uma safra apertada no Brasil e no mundo, né? Obviamente que a nossa preocupação maior estava sendo a entrada da safra agora, Colômbia e Vietnã, que são safras bem mais representativas e, obviamente, a gente com 40% totalmente alijado do mercado. O que vai acontecer, no nosso entender, primeiro, o mercado subiu muito desde a implantação da tarifa, ele saiu de 2,86 na Bolsa de Nova York até 433, foi uma alta de 53%. Obviamente que para o produtor são preços ótimos, mas muito impraticáveis para todos eles da cadeia e o Brasil sem participar do mercado americano. Então, o que a gente vê agora é o seguinte, nos primeiros 3 meses, o Brasil perdeu 50% de sua participação. Pensando como que eles fazem essas escolhas de imagem, Pedro, você que é designer. Exportado para os Estados Unidos, esse é o número. E se isso se mantivesse, cada imagem de café bonito, esses café meio xoxo. A 2 bilhões, e para os demais Espero destinos, que não seja de algum visualizador aqui no canal. Mais $1 bilhão ao longo de 12 meses. Agora, graças a Deus, com essa mudança que contempla o café em grão, ainda falta o café solúvel, mas a gente entende que a gente já retoma de imediato os embarques, principalmente contratos que estavam fechados e que não vinham sendo embarcados, e também negócios novos. Então, naturalmente, vai ter... O produtor vai continuar recebendo preços muito bons, bastante rentáveis, mas algo mais palatável para a indústria, para o exportador, e principalmente para o consumidor também nos Estados Unidos e no mundo também, porque a Bolsa vai ajustar como um todo, corrigindo uma alta significativa, fruto também de muita especulação.
Como é que está a questão dos produtores de café solúvel no Brasil? As indústrias de café solúvel, elas, na verdade, elas estão, Café verde. continuam fora do Esse é o que é mercado mais americano. exportado, é o que eles mais Lembrando têm que o interesse. Brasil é o maior parque industrial do café solúvel, mas ele compete com o Vietnã, que avança bastante. O solúvel ele tem como matéria-prima principalmente o café robusto aqui no mundo. E os Estados Unidos também, daquilo que ele importa de solúvel, o Brasil representa de 30% a 35%. E o Brasil, para os Estados Unidos, exporta 80% de café arábica em grão, 10% de café conilon em grão, e esses outros 10% é o café solúvel, que é um volume bastante representativo. Por ser uma indústria, ele gera 3 a 4 empregos para cada saca comparado com o café em grão. E é, obviamente, de valor altíssimo agregado na exportação. O presidente Trump já tinha deixado claro que quem não estivesse satisfeito com as tarifas lá atrás deveria levar indústrias para lá. Obviamente que a gente sabe que isso não vai acontecer e há blends americanos que são basicamente 100% ou parte de Brasil ou 100% Brasil. Então, aqui o que a gente está trabalhando, ontem inclusive eu tive contatos com a nossa embaixada nos Estados Unidos, com o ministro Cassius também, e com a nossa Dida Ana Viana, tive contato com o principal importador de solúvel e também de café verde nos Estados Unidos. Tivemos contato também com Brasília, eu tinha estado em Brasília no dia anterior, exatamente no feriado, estava lá tratando também desse tema. Então, no nosso entender, é uma questão de tempo, e pouco tempo, para que o solúvel seja contemplado, porque o solúvel não estava na ordem executiva, então não é que ele foi omitido, ele não estava na ordem. E lá cita outros cafés industrializado, torrado e moído, ele até cita solúvel com aromatizante, que não é a principal que a gente exporta, que é solúvel natural sem aromatizante. Então eu penso que é um passo mais adiante, e isso também vai abrir as portas para outros produtos industrializados do Brasil, que ainda também não estão contemplados, estão sofrendo com a tarifa de 40%. Há países, é bom deixar isso aqui registrado, também produtores que exportam café solúvel, que também estão tarifados, mas ao que eu entendo não é o caso do Vietnã, que é o nosso maior concorrente. Então, a nossa missão agora é cuidar do solúvel, ali junto com a BICS, o Secafé tem participado bastante, o ministro Márcio Elias Rosa, que é o vice-ministro abaixo do vice-presidente Alckmin, também o ministro Fávaro, todos os representantes do Brasil, junto com a iniciativa privada, e quero destacar aqui, muito importante, o trabalho que foi feito pela NCA e nominalmente por os quatro maiores importadores de café do Brasil. O que mostra, obviamente, junto ao governo lá fora, ao governo americano. Inclusive, reuniões que eles tinham... Pode pausar, Pedro, que agora a gente já continua. Basicamente, gente, foi para trazer para vocês que é um reflexo que a gente projeta, é um reflexo que a gente tem como conhecimento, mas é algo que quem está ali na frente da Secafé, que representa todos os cafeicultores, e que também está inserido ali a BICS, que representa basicamente o do solúvel, tem como uma dificuldade, serão dias difíceis, por causa que agora a gente continua com essa ausência de competitividade. E a leitura internacional por trás disso, Pedro, pode passar agora, é que o tarifaço de 50%, que continua em vigor para alguns produtos como solúvel, ele viola a regra da nação mais favorecida, da OMC, né, da Organização Mundial do Comércio, como a gente já trouxe. Os Estados Unidos justificaram que era por causa de segurança nacional, mas isso não se sustenta. Inclusive a taxação de 40% que foi abreviada teve a ver com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente viu no último vídeo, e que até no último slide eu vou querer que vocês comentem essa situação, para não trazer um tom político para o vídeo, tá? Mas basicamente foi essa a motivação da taxação de 40%, a contestação judicial dentro dos próprios Estados Unidos, que é o caso VOS Selections versus Trump, contra o uso da IEPA com base para tarifas, eu vou deixar aqui nos comentários também. Então o que eu quero dizer dentro dos Estados Unidos pode ser que caia a qualquer momento, ou mesmo a projeção que a gente fez alguns dias, semanas atrás, que essa expectativa era de queda da taxação de forma gradual, não porque o Trump quer, não por causa que o Trump é bonzinho, não porque o Lula é um baita presidente, não por causa que um foi com a cara do outro, mas simplesmente porque o cenário global converge para isso, principalmente a pressão interna dentro dos Estados Unidos, que está tendo muita inflação dos produtos americanos e também estava em momento de shutdown.
tá? Que foi na aprovação da lei orçamentária. Pode passar, Pedro, agora para o penúltimo slide antes da conclusão. Que as projeções são que os cafés em grãos, em curto prazo, vai ter retomada de compradores nesse cenário norte-americano. Em médio prazo, os preços vão voltar a estabilizar, com prêmios voltando à normalidade. E no longo prazo, pode até haver redirecionamento positivo de contratos. Então, assim, eu estava tendo que vender toda a minha carga de café de produção dessa safra para tal país porque tinha fechado a porta dos Estados Unidos. Agora eu posso redirecionar e um efeito positivo é, como eu não podia vender para os Estados Unidos, eu abri mais mercados no meu leque de exportação. O café solúvel no curto prazo vai continuar com a perda do mercado nos Estados Unidos, porque outros que têm mais competitividade, porque não tem tarifa, vão tomar o nosso lugar como o primeiro exportador de café solúvel. Em médio prazo vai ter reestruturação de rota, vamos vender mais para a China e para a Arábia, né? Ásia e Oriente Médio. E no longo prazo ele só vai melhorar com a decisão judicial, se cair a tarifa lá nos Estados Unidos, ou negociação diplomática, se o nosso presidente conversar com o presidente dos Estados Unidos e ocorrer a queda tarifária para esse setor. Então a conclusão que a gente chega do vídeo de hoje é que temos uma reversão parcial das tarifas para o café verde, que é um bom sinal, mas para o solúvel é um ambiente crítico. É o típico caso que o agro sente de forma diferente dentro da mesma cadeia. Então, quando a gente fala em café, a gente pensa só naquele café gostosinho que a gente toma. Mas tem 4 tipos diferentes na nossa venda, na nossa exportação. 2 que são exponencialmente mais conhecidos pela exportação, que é o verde e o solúvel. E um foi, não digo beneficiado, mas teve um efeito positivo essa decisão. E o outro um efeito devastador, foi o café solúvel. Então, a gente vai continuar acompanhando semanalmente. Se tiver alguma novidade sobre isso, eu trago na semana que vem. Mas eu quero finalizar aqui com vocês hoje e deixar de forma reflexiva. E peço para você deixar no comentário. O comentário dessa notícia, eu quero que seja seu, amigo e amiga da Rocha Maso, que é uma posição, eu não poderia me privar de estar mostrando aqui, que é a posição dos Estados Unidos, que é basicamente que o Brasil... Eu acredito que vai pedir para você fazer login, Pedro, porque o New York Times é meio chatinho com isso. Mas pode pesquisar no Google aí, New York Times Brasil. Acho que é até melhor, porque se pedir fazer login, às vezes ele pede para você assinar. É que eu assino aqui, mas acho que você não assina aí. Ah, se não for, aí você pesquisa no Google. Vai pedir para você comprar. Ó. Taca lá no Google, New York Times Brasil, Estados Unidos. O máximo que vai acontecer agora é achar uma capa traduzida. Mas você já vai achar. Pode descer. Ali, ó, a primeira. Brasil desafiou Donald Trump e venceu. É basicamente essa capa do The New York Times. Se vocês escreverem aí New York Times, o link vai estar nos comentários. É uma análise feita pelos americanos de que o Brasil desafiou os Estados Unidos e venceu. Então, essa exposição de imagem do Brasil no cenário internacional é positiva. Por causa que o Trump não conseguiu manter o posicionamento dele. Só que o porquê que eu vou me abster de comentar isso? Porque é uma decisão que envolve um posicionamento político. E a nossa postura aqui é ser um canal apolítico, que traz uma postura de enriquecimento cultural para o produtor, para a produtora rural. E essa notícia envolve que a taxação de 40%, eu trouxe por ter relação com o que a gente falou no vídeo de hoje, a taxação de 40% foi motivada por conta da prisão domiciliar à época do presidente Jair Bolsonaro. E que agora, além do Trump flexibilizar a tarifa, o regime de prisão do presidente Jair Bolsonaro foi agravado. Então ele saiu da domiciliar e foi para prisão num regime fechado, numa penitenciária, que no caso é lá na polícia, não era uma penitenciária, né, mas num regime prisional dentro da Polícia Federal lá em Brasília. Então foram 2 movimentos antagônicos. O Trump flexibilizou as tarifas no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro foi preso dentro da Polícia Federal lá em Brasília. Então, para o Trump, politicamente foi uma derrota para o Brasil. Mas deixa aqui nos comentários, eu não vou fazer nenhuma ponderação sobre isso. Se você gostou do vídeo, a gente tem essa proposta de estar comentando e estar conversando, dialogando com todo mundo que tem algum tipo de cultura aqui no Brasil. E a proposta do vídeo de hoje foi comentar essa queda tarifária voltado para você, produtor, para você, produtora de café. Eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário e peço a sua compreensão, de novo, que a gente não está no nosso estúdio, no nosso local de gravação. Em breve teremos um podcast, você pode ver que tem um visual um pouquinho diferente
e um grande abraço. Aqui na Rocha Maso, você produtor, você produtora rural, não caminha sozinho.